Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Pedro Ramuno, seja bem-vindo ao meu canal Ramuno Academy, onde eu comento algumas questões relacionadas a direito empresarial, negociação estratégica e um outro assunto vinculado ao ensino jurídico. E o vídeo de hoje eu vou tratar de forma bem breve e bem direta sobre a recente notícia envolvendo a saída do Luciano Huck do quadro acionário do Grupo Madeiro, tradicional lanchonete de venda de hambúrgueres. O objetivo desse vídeo é tratar um pouco sobre mídia, informação veiculada, operações societárias, um outro pitaco sobre teoria dos jogos e, no final, os incentivos e desincentivos a tomar uma decisão empresarial envolvendo algo como o que foi noticiado. E em certa medida a gente já vai poder avaliar como nós, destinatários da informação, somos massa de manobra muitas vezes. Importante deixar claro aqui um disclaimer super relevante, que eu não tive vinculação, não tenho vinculação, não participei da operação por nenhum dos lados, não tenho nenhum tipo de interesse econômico ou político com qualquer um dos lados e não tenho nenhum tipo de posicionamento político e também econômico relacionado a nenhuma das posições que vão ser tratadas nesse vídeo. Segundo disclaimer importante, tudo que vai ser dito aqui é com base em fatos, em notícias veiculadas que você, com muita tranquilidade, consegue encontrar na rede de computadores, na internet, no bom e velho Google. Bom, vamos lá então. Se a gente for começar sobre o nosso assunto, ontem, mais precisamente dia 5 de julho de 2020, foi noticiado pela assessoria de imprensa do Luciano Huck a saída dele do quadro acionário do Madeiro. A notícia à imprensa foi: Luciano Huck, por meio da Joá Investimentos S.A., que deve ser sua holding, controlada por ele, comunica que deixa, a partir desta data, de ser acionista do Madeiro, tendo alienado a totalidade de sua participação societária para o fundador Júnior Durski. O jornalista Lauro Jardim, ao comentar o caso, ele foi na direção de que a saída teria relação com uma tentativa de blindar o Luciano Huck caso ele venha a ser candidato à presidência da República. Então, um aspecto relacionado à imagem e também relacionado à eventual candidatura política. Como todo mundo sabe, o Luciano Huck ele é uma das tantas pessoas cotadas para disputar as eleições em 2022 para a presidência da República, assim como também fora cotado em 2018 para o mesmo cargo. Se a gente for acompanhar esse histórico também com base em fatos, em setembro de 2017 foi anunciado que o Luciano Huck teria se tornado sócio do Júnior Durski no Grupo Madeiro. E não ficou muito claro o negócio, quais eram os termos envolvidos, mas o que foi noticiado é que ele teria uma participação entre 0,6% e 5% do grupo. Entraria com dinheiro e também com marketing, sendo garoto propaganda da marca. Posteriormente, em 2018, à época das eleições, o Júnior Durski se manifestou publicamente, dizendo que seria excelente para o Madeiro e para o Brasil que o Luciano Huck virasse candidato à presidência, apesar de que seria muito ruim para ele enquanto pessoa, por ter uma família, por ter que se vincular a essas questões envolvendo o lado Brasil político. Posteriormente, em janeiro de 2019, isso é importante para a gente ver o aspecto econômico da coisa, o Fundo Carlyle, o tradicional fundo, ele fez um aporte de 700 milhões de reais no Grupo Madeiro, visando a um IPO, a uma abertura de capital. E isso acabou levando a uma avaliação do Madeiro na casa de 3 bilhões de reais. Isso tudo com informação, com base em informação que foi noticiada para a mídia. Posteriormente, em 5 de março de 2020 deste ano, teve uma primeira manifestação política do Júnior Durski, no qual ele manifestou apoio direto às manifestações anti-Congresso vinculadas ao governo Bolsonaro, sendo que no dia 23 de março, pouco tempo depois, houve aquele vídeo compartilhado e ficou bastante famoso, no qual o sócio fundador e controlador do Madeiro, Júnior Durski, ele se manifestou no sentido de que a crise sanitária não poderia implicar uma crise econômica com o fechamento da economia. E veio aquela famosa frase que não podemos parar por conta de 5 ou 7 mil pessoas que vão morrer.
Eu sei que isso é muito grave, sei que isso não é, que isso é um problema, mas muito mais grave é o que já acontece no Brasil. Alegando e deixando bem clara a questão dos desempregados. Associado a isso também houve uma manifestação de que não haveria nenhum tipo de dispensa de colaboradores. Nesse momento, Luciano Huck, vocês se lembram muito bem, fez um posicionamento um pouco mais pró-vida e menos relacionado à questão econômica. Posicionamento do qual eu compartilho pessoalmente, mas que não tem nada a ver com esse vídeo. Logo depois, em 2 de abril, houve a dispensa do Grupo da Madeira de 600 funcionários. Algo um pouquinho contrário ao que tinha sido noticiado pouco tempo antes. Se a gente for analisar do ponto de vista dos fatos, culmina hoje, alguns meses depois, 3 meses depois, a dispensa de funcionários, ao anúncio de posicionamento anti-congresso, aquele vídeo que tinha sido compartilhado, a saída do Luciano Huck. Mas o que isso quer dizer? Se a gente for olhar nas entrelinhas, também com base em informações públicas, isso que é muito importante. Lá em 2017, setembro de 2017, quando houve o ingresso do Luciano Huck via Joá Investimentos no quadro acionário societário do Madeiro, foi muito noticiado algo que era bastante presente, já que desde aquela época se discutia eventual candidatura do apresentador à presidência da República, a existência de uma cláusula bastante comum nos contratos em que ele, um grande empresário de sucesso, costuma ter nesses contratos, que era uma cláusula que, se quebrada, faria com que ele não fosse só excluído da sociedade, como que tivesse que perder uma alta quantia financeira. Isso é uma cláusula que, se a gente for ver, também está no contrato da Globo, que se ele se candidatar à presidência, não vai poder permanecer como apresentador, e por aí vai. Essa cláusula foi muito noticiada à época pela revista Veja, em outros jornais, em outros veículos de comunicação. Nos anúncios que foram feitos recentemente relacionados à saída do Luciano Huck, todos eles foram na direção de se manter a imagem e evitar algum tipo de prejuízo em eventual candidatura à presidência, prejuízo de imagem. Só que nenhuma delas noticiou e retomou a cláusula que havia no contrato. Quem disse que a preocupação não é de imagem, mas é muito mais de bolso? Quem disse que já não houve a decisão pela candidatura e se aproveitou a comoção gerada em razão daquelas manifestações para negociar uma saída diferenciada? Em segundo lugar, quem disse que já não havia uma previsão contratual no sentido de que determinada performance financeira já daria uma porta de saída para o Luciano Huck, para a Joá Investimentos? Quem disse que se eu tivesse determinado patamar financeiro, performance pior, que é o que a gente certamente está vivenciando no ramo de alimentos no geral, não haveria oportunidade, um gatilho, para que o Luciano Huck exercesse uma opção de venda, a famosa put option, muito comum nesse tipo de contrato. Quem disse que não foi negociado isso com um objetivo meramente financeiro? Quem disse que essa saída não tem nada de passar a imagem e a venda de uma imagem pró-vida? Notem que a minha análise aqui ela não tem nada a ver com posicionamento político, posicionamento econômico, gostar ou não gostar da rede, mas com uma análise de fatos, de notícia, de mídia e quais são os reais motivadores, incentivadores e desincentivadores de uma decisão negocial. A mídia mostra um lado da história, mostra aquilo que quer mostrar. A grande questão é que, eventualmente, com uma pequena pesquisa que nem tem que ser tão profunda assim, a gente pode realmente entender se a motivação ela foi relacionada a uma fidelidade a valores não econômicos, se foi com o objetivo de se preservar de críticas caso venha a ser candidato à presidência, ou se foi só para se proteger economicamente, proteger o próprio bolso. Reflita sobre isso. Saudações comercialistas e até a próxima.